abrir o bico no segundo tempo, inaceitável, né? Agora, o jogo do Flamengo, para mim, é muito mais bonito que o jogo do Internacional. Mas há jogadores do Internacional que eu acho extraordinários, como os dois meias, né? O Edenilson e o Patrick. Eu acho esses jogadores muito bons, muito bons. O Lomba é um baita goleiro, E são times que estão ali brigando, tão fortes, mas o futebol do Flamengo me encanta mais. Agora, o Flamengo precisa um pouco. Isso aí encanta, mas é um time instável. Poderia ter virado o primeiro tempo contra o Bragantino, já com o jogo resolvido, não conseguiu, tomou um empate e deu chance de novo para o Internacional jogar pelo empate no Maracanã. Agora, você sabe o que existe em comum, William, Mauro e Zé Elias, entre o Flamengo do ano passado e o Inter desse ano? O que tem em comum entre os dois? O treinador? Porque o Abel também trabalhou no Flamengo. Ele começou, né? Não. No brasileiro. O Flamengo está terminando a do Inter. Do Flamengo campeão brasileiro com esse Internacional que pode ser campeão brasileiro. Não sei. Rodinei. É verdade. Rodinei. Então, quem quiser, se o Internacional ganhar o campeonato, quem quiser ganhar o ano que vem, que contrate o Rodinei. E não o Marcos Rocha, hein? Não o Marcos Rocha. Não, Marcos Rocha pode. Você falou que o Marcos Rocha só não pode no Mundial. Mas na Libertadores, Copa do Brasil, podia. O problema do Marcos Rocha é com o Mundial. Você que falou isso, ó. Aliás, a gente está falando do Flamengo. Dá uma olhada nessa tela aí para falar de Rodrigo Caio e Diego. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí na tela na sequência. Os dois jogadores estarão de volta para a partida contra o Corinthians. Com o Rodrigo Caio, são 22 jogos com 62,1% de aproveitamento. Sem o Rodrigo Caio, 64,3% de aproveitamento, né? Gols sofridos, 1,27 com 1,25 sem. Basicamente fica ali na mesma, né? E o rendimento também muito próximo. O Diego, 31 jogos. Com ele, 71% de aproveitamento. Sem ele, 50% de aproveitamento. É uma diferença bem grande. O número de gols sem ele diminui, de 2,13 para 1,37. E gols sofridos eu destaquei mais no Rodrigo Caio, porque ele é defesa, né? Então, com o Diego, 1,1, sem o Diego, 1,53. São números que variam muito, né? Depende muito da formação da equipe, opção do treinador, quem foi parceiro do Rodrigo Caio, como é que jogou o Diego. Tem uma série de situações. Mas na frieza ali das estatísticas a gente tem isso. A questão é, não tem o que contestar. Esses dois têm que jogar titulares na partida contra o Corinthians. É isso aí, Zé? Eu acho que sim, se eles tiverem condições, tem que ser titulares. São dois bons jogadores, né? O Rodrigo, eu acho que é o único jogador da defesa do Flamengo que tem uma característica que os outros não têm, que é fazer a leitura de jogo para fazer as coberturas. Eu acho que o Rodrigo tem essa capacidade, os outros jogadores têm ainda uma certa dificuldade. É um jogador rápido, parece muitas vezes que não, mas ele é um jogador rápido e consegue chegar às vezes a tempo. É lógico que ele corre o risco, né? Porque às vezes você não consegue chega atrasado, toma um cartãozinho amarelo, depois você fica pendurado o tempo todo. Mas eu acho que dentro das características dos zagueiros do elenco do Flamengo, eu acho que o Rodrigo Caio é o único que tem essa possibilidade. E o Diego, para mim, o Diego não é um ótimo jogador, apesar da idade, né? Porque é um jogador já com a idade avançada, mas quando ele entra em campo, sempre muito profissional, sempre muito correto e uma postura de líder, né? Nós estávamos falando no começo do programa em relação à liderança dentro de campo, né? Do Daniel Alves, que ele não conseguiu. O Diego tem essa liderança. O Diego, quando entra, dá uma chacoalhada em todo mundo, cobra, corre, participa do jogo e isso acaba motivando todos, né? O Diego lembra muito a passagem do Kaká pelo São Paulo. Já não era aquele jogador que tinha aquela explosão, que tinha aquela força, mas ele corria, ele lutava, então acabava mexendo com todo mundo, né? E o Diego faz isso, mas ele ainda tem um pouquinho mais de qualidade, vamos dizer assim, ele consegue jogar um pouco mais. Então acho que se tiver condições, pode colocá-los para jogar. O Diego é o maior acerto do Rogério Ceni. Pode falar, quem chamou aí? Mauro? Não. Quando o Rodrigo
quando o Rodrigo Caio saiu do time, esse percentual era muito diferente, né? Se levantava lá os jogos anteriores dele e depois o time passou a perder e sofrer muito, muito gol e tal. Aí você vê como as coisas mudam, né? Agora o percentual sem ele de vitória é maior. É muito estranho isso, né? Porque ele é o cara que mais fazia falta, o único titular absoluto ali. E estava pensando aqui na pergunta do Sormani sobre o Flamengo de lá e o Inter de agora. Eu acho que tem uma coisa muito parecida, a intensidade e o talento de Gerson e Patrick. Para mim, o Patrick é a alma desse Internacional. Boa. O que eu ia te perguntar é se o Diego foi o maior acerto do Rogério Ceni até agora, esse resgate do Diego. Ou, de repente, se você acha que o Arão na defesa foi o maior acerto do Ceni. Para mim? Para mim, vai lá, Sormani. Pode ir, Sormani, pode ir. Não, eu acho, por exemplo, eu não gosto muito do Diego. Eu acho que ele atrasa o jogo. Ele parece um carteiro, mailman. Ele entrega a domicílio. Ele pega a bola e dá uns 450 toques na bola antes de fazer um passe. Poderia sair rapidamente para dar velocidade ao jogo. Mas ele caiu muito bem ali naquela função de um segundo volante. Às vezes fazendo até um primeiro volante para liberar mais o Gerson. Porque o Gerson, na saída de bola do adversário, na pressão do adversário, ele é o cara que dá o bote certo. Era até isso que eu até ia conversar com vocês aí, com o Zé Elias, depois se vale o papo depois fora do ar. O Gerson é um cara que tem que ser marcado, mesmo quando ele tem que marcar. Porque ele sabe o exato momento de dar o bote e tomar a bola do adversário. O que ele rouba de bola nessa saída pressionada do Flamengo, e não é de agora, não, isso veio desde do ano passado com o Jorge Jesus, ano retrasado, na verdade, né? Mas, enfim, voltando à pergunta, né? Acho que foi uma boa. O Arão também é uma boa. Acho que deu uma boa ajeitada. Mas eu acho que o melhor de tudo isso foi mostrar para muita gente que o Gerson pode, sim, senhor, jogar de primeiro volante, se for o caso. Se for o caso. Se você quiser manter ali o pessoal mais de frente, deixar o time ainda mais ofensivo e mais vistoso. O que você acha? O que eu não consigo entender é por que o Gerson não vai para a seleção brasileira. Isso é coisa de treinador, eu não consigo entender. Por que ele não vai para a seleção brasileira? Não teve um episódio aí que... Depois da Libertadores. É isso aí. É isso aí. E recusou a convocação. Mas ele não foi para a seleção principal, né? Foi para Sub-23. Seleção olímpica. Né? Não foi isso? É olímpico. Eu acho que o Gerson deveria ir para a seleção principal. Um dos nossos principais jogadores do futebol brasileiro. Mas eu não sei se o treinador da seleção tem olhos para cá, porque a cada dia que passa nós temos menos jogadores, né? O Dudu ficou 5 anos, só foi lembrado naqueles amistosos arranjados da CBF. Só. Você quer ver? Você quer ver um negócio? O Lucas Veríssimo vai ser convocado. Não dê 2 convocações. Ele vai ser chamado. Porque ele está no Benfica. Não dá para entender, esse tipo de raciocínio. Eu acho que a gente tem que olhar também aqui no futebol brasileiro, porque nós temos bons jogadores. O Gerson é eu não sei como o Gerson não está na seleção brasileira. Mauro, você concorda que merecia estar na seleção, Gerson? Não, naquele momento do time em 19, a seleção era o Flamengo tirando 2 ou 3 ali, né? Você só dava uma enxertada ali, né? Não precisava ninguém, né? Você tinha um monte ali, né? Tinha o Gabigol na frente voando, o Bruno Henrique voando. Eu acho que nas oportunidades, tem essa história aí da seleção olímpica, mas não sei se passou por aí, não. É que teve uma oportunidade e o Tite preferiu, não tem Alvará aqui para defendê-lo, não. Mas assim, ele tinha que levar 3, né, do Flamengo. Aí ele levou Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, e aí não me lembro se Gabigol, Bruno Henrique e tal, mas enfim. Alvará, que eu quis dizer, é procuração, né, do Tite para defendê-lo aqui, não. Mas naquela oportunidade o Gerson poderia ter ido também, mas seriam 4. Depois ele deu uma caída, né? Voltou a jogar muito agora. Mas ele teve um período ruim, como o time todo esteve ruim, né? Todo. Bruno, Gabigol, enfim. Mas acho que é questão de tempo, cara. Ele vai disputar, aí deram uma prioridade pro
Bruno Guimarães. Então não leva o Gerson, leva o Bruno. Acho que insiste com o Arthur ali, enfim. Acho que o Tite ainda está procurando esse meio campo ali, mas acho que o Gerson está cotado ainda também. Vamos lembrar que não jogamos mais, né? Depois que ele teve um bom momento, ele levou só 3 do Flamengo, até para não falcar muito e tal. Uma próxima agora, eu acho que pelo que está jogando o Gerson, pelo momento do Gerson, ele é muito bem cotado por uma próxima. Eu acho que agora, né, no final de março, aí já tem amistoso para fazer. Então, um grande jogador, enorme. Mas assim, eu sempre penso quem vai sair, né? Porque eu tenho certeza que o torcedor do Colorado, eu, por exemplo, me encanto muito com o Patrick também. Então o torcedor do Inter fala, pô, o Patrick também tem que ir, o fulano tem que ir. Quando a gente vê, tem 18 caras no meio campo. Aí não dá. Agora, eu acho que existem alguns que estão sendo repetidos lá e que não mostraram serviço. Então está na hora de dar uma revezada. Por enquanto, talvez o Zé tenha razão, esse revezamento esteja sendo feito só com jogadores lá de fora. Volta e meia tem uma novidade ali para o meio, né? Já teve. Traz o Alan, traz o Arthur de volta, traz o fulano, testa o Paquetá, insiste de novo com o Coutinho, que para mim também é o ponto principal ali. Ele precisa arrumar, na minha opinião, a seleção precisa arrumar alguém ali para aquela função. Acho que em outras funções a seleção até tem gente sobrando, mas para a função ali de coordenar esse meio-campo, enfim. Mas voltando ao que interessa, que é o Gerson, eu acho que ele ainda vai ser chamado para a seleção, sim, tem bola para isso. É impressionante, quando ele está em fases boas como agora, ele desarma, ele chega na frente, ele tem imposição com o corpo, ele é alto. É impressionante. Qualidade, muita qualidade. Vamos para a nossa reta final aqui de Futebol na Veia, um assunto legal. Vamos lá. Chances do Corinthians na Libertadores. A gente está pensando ali no 8º lugar, né? 8 vagas. Vamos dar uma olhadinha. Antes do break? Vamos fazer um break antes? Tá bom, fechou. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Futebol na Veia e a gente volta já já. Lembrando, Sport Center amanhã a partir das 10 da manhã, tá? Um bocadinho mais cedo agora. Todo dia, então, Sport Center às 10 da manhã, tá bom? Fica o recado aí para você.